Vamos lá, pessoal, voltando aqui agora, mais uma característica do contrato administrativo, que é sua mutabilidade. Mutabilidade. O que quer dizer mutabilidade, pessoal? Quer dizer que o contrato permite alteração durante a sua execução. Permite alteração durante a sua execução. E vamos ver mais à frente que tem a alteração unilateral e alteração por acordo, que um ponto muito importante, mas por hora, mutabilidade quer dizer que o contrato ele não é uma peça que necessariamente vai começar e terminar da mesma forma. Ele pode sofrer algumas alterações, tá? Ele não é uma peça totalmente rígida, ele tem a sua estabilidade, mas se surgirem eventos durante a sua execução que são causas imprevisíveis, inevitáveis, que ninguém podia realmente imaginar, a administração e contratado podem sentar à mesa e modificar aquele contrato. E isso acontece, inclusive, bastante, viu, pessoal? Tivemos aí a pandemia para provar qualquer coisa. O que tivemos de contratos alterados em razão da pandemia, sim, eu passei a pandemia inteira fazendo aditivos de contratos, contrato de aluguel, contrato de serviço de transporte, contrato de limpeza, né, que não tinha aquela quantidade de produtos para fornecer, não tinha o tipo de limpeza específica e teve que incluir, então, muitas mudanças. E a gente vai ver o que provocam essas mudanças, tudo bem? Mas a mutabilidade como característica quer dizer o contrato permite alterações durante a sua execução. Não é multa de mutar, é mutabilidade de mudança, de alteração. Tudo bem? Maravilha? Então, olha só, ainda nesse ponto 3, quais são os fatores que vão levar a essas alterações, a essas mudanças, né? Temos aí o fato príncipe, fato da administração, teoria da imprevisão e o caso fortuito e a força maior. Então, o fato príncipe, conceito, tá? São medidas de ordem geral, não relacionadas diretamente com o contrato, não relacionadas diretamente com o contrato, mas que nele vão repercutir. Mas que nele repercutem, provocando um desequilíbrio econômico e financeiro dessa relação. Esse príncipe aqui, pessoal, tá? Na verdade, são medidas de ordem geral provocada pelo Estado, pelo poder público. Não é a administração contratante, ela não é parte no contrato, ela não faz aquilo como parte, ela faz aquilo como uma figura maior, né, como Estado mesmo, como poder público, porque eu tenho aqui os órgãos públicos contratando e o Estado vai lá e provoca uma medida, edita uma lei, aumenta uma carga tributária, por exemplo, que onera aquele contrato. E aí o contratado vai dizer, olha assim, administração pública, contratante, o Estado foi lá, ele aumentou tributos aqui nesse contrato de uma forma que ninguém poderia prever, aumentou demais. Quando eu apresentei a proposta lá atrás, não era essa carga tributária, agora eu quero sentar e eu quero fazer um aditivo contratual. E provado isso, ele terá direito a fazer sim esse aditivo, certo? Inclusive, é importante falar que lá na nossa Constituição, no artigo 3721, lá da nossa Constituição, garante o reequilíbrio financeiro do contrato se sobrevierem fatos imprevisíveis naquela relação. Porque a nossa Constituição garante ao contratado o equilíbrio financeiro do contrato durante toda a sua relação. E se a Constituição garante o equilíbrio financeiro do contrato, é porque se surgir algo que venha desequilibrar essa relação, tem que voltar o equilíbrio que foi pactuado lá no início da relação. É uma garantia de ordem constitucional o equilíbrio financeiro dos contratos. Tudo bem? Mas quando fala de fato príncipe, são medidas de ordem geral, não relacionadas diretamente com o contrato, mas que nele repercutem, provocando o seu desequilíbrio financeiro. Tudo bem? O fato da administração já é uma conduta
que pode ser por ação ou omissão, só que é provocada pela administração como parte contratual, como parte contratante, que impossibilita a execução pelo contratado. Então aqui já é a administração como parte contratante, impossibilitando de executar aquele contrato. Então, seja porque ela está atrasando pagamentos, olha, atrasou pagamentos, além do prazo legal, eu vou parar de executar aqui, até regularizar. Ou então ela tinha que fazer algumas desapropriações para o contratado começar a rodovia, ela não fez e o contratado está impossibilitado de começar a executar o contrato por uma conduta da administração contratante. Isso é fato da administração, certo? Temos aqui agora a teoria da imprevisão, certo? O que é essa teoria? É todo imprevisível e inevitável, estranho à vontade das partes, não provocado pelas partes contratantes, mas que provocam o quê? O desequilíbrio econômico financeiro do contrato. É a teoria da imprevisão. Então é todo acontecimento ainda, né, imprevisível e inevitável, externo ao contrato, para não ser fato da administração, não provocado pelas partes, nem pelo Estado, é totalmente imprevisível e inevitável, mas que vai provocar o seu desequilíbrio econômico financeiro. Então, pessoal, aqui nós temos o que? O exemplo? Uma pandemia, uma crise mundial da economia. Falou em crise mundial, pode saber que é o quê? Teoria da imprevisão. Crise mundial da economia, crise mundial de uma matéria-prima, que, olha, tá com crise mundial crise mundial, vamos colocar aí, crise mundial, o petróleo subiu demais por conta de uma guerra, e aí o preço está altíssimo. E tem um contrato para a empresa fornecer petróleo para a administração. Isso é o quê? Teoria da imprevisão. Não foi o Estado que provocou, não foi a administração. Foi um acontecimento externo ao contrato, estranho à vontade das partes, totalmente imprevisível e inevitável. Pandemia justifica aí a alteração de contrato, sim, porque se encaixa perfeitamente aqui. Tudo bem? Beleza? E temos aqui a teoria e temos o caso fortuito e a força maior, que vão decorrer de quê? De evento humano ou da natureza que impossibilita a execução contratual. Impossibilita a execução contratual. Tudo bem? Então, pessoal, temos aqui o caso fortuito e a força maior, né? Que alguns vão dizer, caso fortuito é ação humana, força maior é da natureza, e outros não, é o contrário. Força maior que a ação humana e caso fortuito que é da natureza. Isso não importa, tá? O que importa é, acontecendo uma ação humana ou da natureza em uma relação contratual e impossibilitando o contratado de executar o contrato, teremos o quê? Uma causa justificadora de inexecução. Qualquer causa dessa aqui justifica a inexecução do contratado sem aplicação de sanção porque ele não teve culpa, ou justifica, e depois ele volta a executar, né? Ou justifica uma rescisão de contrato
sem aplicação de sanção, porque ele não teve culpa, ou justifica o quê? Uma revisão contratual. Se tiver condição de executar o contrato, ele vai executar, vai dizer, eu vou executar, mas agora eu quero uma revisão de contrato. Então pode só paralisar a execução, pode paralisar gerando uma rescisão, sem aplicação de sanção, ou pode resultar no quê? Na revisão do contrato para restaurar o seu equilíbrio econômico-financeiro que foi gerado lá no início. Tudo bem? Então, pessoal, temos aqui as situações. Caso fortuito força maior, pode ser uma chuva em excesso que impossibilita ele executar. Pode ser, igual acontece às vezes, um pessoal do movimento sem terra, do sem teto, índios, ou então qualquer outra classe de pessoas que paralisa uma obra, aí o contratado não pode executar porque tem aquelas pessoas impossibilitando a execução, vai justificar ele não executar, sem aplicação de sanção. Tudo bem? Pessoal, olha que interessante, né? Você pode até ver em livros, em provas, a expressão, quando fala aqui da teoria da imprevisão, de alea econômica. Perdão, alea extraordinária. Alea extraordinária. Né? E as demais, chamado de alea administrativa. O que é alea, professor? É o Cebolinha falando área. Brincadeira, brincadeira. Alea significa risco, lá do direito francês, tá bem? Então, lá no direito francês, na França, eles procuram diferenciar quando foi alea administrativa, quando foi alea extraordinária ou alea econômica. Porque lá, se for alea extraordinária ou econômica, aí vai ter o contratar direito à revisão. Por isso que ela tem a diferenciação, que no Brasil não tem. Aqui no Brasil, acontecendo qualquer alea, qualquer risco em razão dessas situações, o contratado terá direito à revisão do contrato. Por isso que é importante falar dessas expressões que na prova aparece, você não vai ter tanta estranheza assim. Tudo bem? Mas avançando aqui, quando a gente fala de alteração de contratos, tem a revisão e o reajuste. Aqui na tela com a gente, ó, reajuste. Que a lei chamou de reajustamento em sentido estrito, mas eu vou explicar. O reajuste, ele visa o quê? Ele visa neutralizar um fato certo que acontece em contratos de longo período, que é o quê? Que é a inflação. Então, em contratos de aluguel, você tem lá uma cláusula de reajuste. Quem mora de aluguel, quem já morou, vai ter assim, ó, na data tal, esse contrato vai ser reajustado pelo índice tal. Então, aquilo é um reajuste. Aí eu vou modificar só a cláusula de valor para reajustar com o novo índice, certo? Então, se é para neutralizar um fato certo, que é a inflação, depende de quê? Depende de previsão expressa no contrato. Depende de previsão expressa no contrato. Porque se não tiver, expressamente não vai ter aquela data do reajuste. Tudo bem? E o reajuste se faz por simples apostila. Por simples apostila ou apostilamento. Apostilamento é pegar uma folha e colocar assim, ó. A cláusula número tal do contrato foi atualizada para tantos milhões de reais. Pronto, só atualizou aquela cláusula ali, só mexeu nela, basicamente, que é o reajuste ou reajustamento em sentido estrito, que assim a lei chama. A revisão não visa neutralizar nada.
A revisão visa restaurar o quê? O equilíbrio econômico financeiro do contrato, certo? Que foi quebrado por um fator posterior. Seja fato príncipe, seja teoria da imprevisão, seja o caso de caso fortuito, fosse maior, mas se quebrou o equilíbrio financeiro do contrato. Aí faz uma revisão do contrato. Palavra técnica aqui que você não pode errar na prova, tudo bem? Se é para restaurar esse equilíbrio que foi quebrado por um fato imprevisível e inevitável, vou botar aqui, ó, fato imprevisível e inevitável. Se era imprevisível e inevitável, não depende de previsão expressa no contrato. Não depende de previsão expressa no contrato. Tá? Não depende. Se acontecer, vai ter direito a restaurar o equilíbrio. E a revisão se faz por meio de aditivo e não de mero apostilamento. O aditivo é um aditivo ao contrato que vai modificar, muitas vezes, em razão do que aconteceu, prazo de vigência, prazo de execução, às vezes regime de execução, vai modificar o valor, vai modificar um monte de cláusulas, porque é um aditivo àquele contrato. Tá? Então, não dependerá de previsão expressa. No entanto, a nova lei, ela trouxe um documento interessante, que é a chamada matriz de riscos. Essa matriz de riscos é justamente para prever riscos e já separar quem é que vai arcar com cada risco do contrato. Porque o que mais nós temos aí no dia a dia de execução de contrato é o contratado ficar a administração, eu quero uma revisão de contrato. Olha, aconteceu isso, eu quero revisão. E ficar essa briga que muitas vezes vai à justiça para verificar se o contratado tem direito ou não tem direito àquela revisão. Na prática, não é tão simples assim você identificar se aconteceu aquele fator ou não, certo? Então, essa matriz de riscos é um documento que vai junto ali com o contrato, já tentando prever riscos que podem acontecer. E já separando o que cada parte vai arcar com relação àquele eventual risco que venha a acontecer, certo? Claro, se tiver algo fora da matriz de riscos, vão ter que sentar e vão ter que fazer um aditivo aqui para renegociar, para restaurar o equilíbrio financeiro. Agora, se fiz a matriz de riscos, já fiz a previsão certinho do que podia acontecer e já separei quem vai arcar, se é contratado ou administração, aquilo resolve e muito, se tiver essa matriz de riscos no contrato administrativo. Tudo bem? Mas essa diferença de reajuste e de revisão. Temos aqui, então, o conceito, né, do reajuste, que a lei chamou de reajustamento em distrito, que é forma de manutenção do equilíbrio financeiro do contrato, consistente na aplicação de índice de correção monetária previsto no contrato, que deve retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índice específico ou setorial. Então, eu posso ter um índice geral, que é o IPCA, posso, para um contrato de obra de engenharia, ter o índice daquele setor, para um contrato de locação, ter o IGPM, que é o que vai regir o contrato de locação, admitida a adoção de índice setorial ou específico. Tudo bem? Temos também, para entender aqui, o caso da chamada repactuação, que a repactuação vai ser como se fosse um misto aqui, vai ser um misto de reajuste e de revisão. Por quê? Olha o conceito, olha o conceito. O que é repactuação? Forma de manutenção do equilíbrio financeiro do contrato, utilizada para serviços contínuos, com dedicação exclusiva de mão de obra, que é o famoso contrato demo, não é do demônio não, tá? É dedicação exclusiva de mão de obra, ou com predominância de mão de obra, por meio da análise de variação de custos contratuais, devendo estar previsto no edital com data vinculada à apresentação das propostas para os custos decorrentes do mercado
e com data vinculada ao acordo, à convenção coletiva ou ao dissídio coletivo ao qual o orçamento seja vinculado para os custos decorrentes da mão de obra. Então, o que acontece? Na repactuação é um misto entre reajuste e revisão. Porque no reajuste é só reajustar um determinado índice do contrato, só um índice. Na revisão é uma revisão grande, é um aditivo grande no contrato. De fato imprevisível, inevitável, aquela coisa toda. A repactuação é para serviço contínuo, né, com dedicação exclusiva de mão de obra, com predominância de mão de obra, que vai reajustar para o próximo exercício todos os custos que compõem aquele contrato. Então, quando eu tenho um contrato lá de limpeza, vou pagar tantos mil-reais por mês para aquela empresa, certo? Aí vai pagando. Só que para o próximo exercício, as coisas aumentam, tem inflação no Brasil. Então, o preço do uniforme ficou mais caro, o preço lá da botina ficou mais caro, o preço do material de limpeza ficou mais caro, por algum motivo, o salário que é pago aos empregados vai aumentar todo ano. Então, todos aqueles custos serão apresentados à administração, ela vai chegar ao contratado, verificar os custos e vai fazer uma repactuação. Para os próximos 12 meses, aquele contrato ser regido por aqueles valores. Isso é repactuar. E aí a mesma coisa, para o próximo exercício financeiro, apresenta todos os custos do contrato que incidem nele e faz uma repactuação. E assim faz até finalizar o contrato demo, que é dedicação exclusiva de mão de obra, quando for um serviço contínuo. Show de bola? Juntos até aqui? Tá claro? Faz assim, Isso, maravilha. Vamos fazer aqui, quebrar o vídeo e vamos ao bloco seguinte.